Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Um ótimo domingo. Estávamos aqui orando e quero trazer aqui uma breve reflexão para a nossa vida. Se encontra na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, que diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera, e gritaria e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina para a gente não entristecer o Espírito Santo de Deus, ao qual nós somos selados para a redenção. Devemos ter cuidado, irmãos, e zelo pela presença de Deus, para nós não se apartar de Deus. Irmãos, muitos hoje vivem longe de Deus por causa de atitudes, por causa de coisas que fazemos. Se pegarmos Isaías 59, 1 e 2, nós vamos ver que não é Deus que se afasta de nós, é nós que se afastamos de Deus quando pecamos, quando corremos para longe de Deus. Irmãos, Levítico 6,13 diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Hoje, irmãos, esse altar é o nosso coração. Como que anda a sua vida, irmãos, espiritual? Como que nós estamos vivendo, irmãos? Hoje eu quero falar com vocês da frieza espiritual. Algo que acontece, irmãos, ela não é do dia para a noite, da noite para o dia. Ela vem num longo caminho. Ela vem acontecendo no decorrer da nossa vida. E muitas das vezes, irmãos, nós nem notamos isso. E achamos que estamos bem com Deus, achamos que a nossa vida espiritual está ok. Eu quero trazer pelo menos 3 pontos aqui para nós meditarmos. O que é meditar, irmão? Meditar é você parar, você ler, você degustar aquilo que você está vendo, ouvindo, lendo e aplicar. Isso é meditar. Você lê, compreende e aplica na tua vida. A primeira coisa, irmãos, que nós vemos, e eu vejo que eu tenho que ficar atento com a minha vida espiritual, sinais que eu estou frio espiritualmente dizendo. É o desânimo para orar. É o desânimo para orar. Simplesmente quando você ora só o quê? Na hora que acorda e na hora que vai dormir. E não é uma oração, né? Simplesmente aquilo, obrigado, Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor conduziu minha vida. E amém, acabou. E a gente faz isso, irmãos, mais rápido que cozinhar um Nissimi hoje. Um macarrãozinho de 3 minutos. Nós deixamos de sentir vontade de falar com o Pai. Nós deixamos de orar, nós deixamos de agradecer a Deus, de confessar nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. Nós não falamos com Deus diariamente. Quando não falamos, irmãos, com Deus sobre nossos problemas, quando nós não pedimos socorro a Deus daquilo que estamos passando, nós vamos deixar de ter resposta de Deus. Nós vamos deixar de ter resposta de Deus. Por quê? Através da oração, através, aleluia, Jesus, daquilo que falamos com Deus diariamente, que Deus nos dá a resposta. Nós precisamos, irmãos, ter vontade, desejo e orarmos. Em Mateus 21, 22 diz assim, é Deus quem sara nossas feridas, guerreia nossas batalhas e nos conforta quando oramos, tendo fé que receberemos o que pedimos em oração. Nada do que for pedido será negado pelo Senhor. Mateus 21, 22. Tudo que pedimos a Ele com fé, irmãos, vamos receber. Então eu e você devemos o quê? Clamar a Deus. Nós devemos diariamente pedir perdão a Deus. Muitas das vezes, irmãos, entramos na presença de Deus só para pedir. Não pedimos perdão, não agradecemos a Deus por mais um dia de vida, não intercedemos por vida de ninguém. Aleluia. O primeiro sinal que eu e você, irmãos, estamos frios espiritualmente é que eu e você, irmãos, deixamos de orar.
É o primeiro sinal da apostasia. É o primeiro sinal, irmãos, que eu e você estamos o quê? Caindo da graça. Nós estamos o quê? Simplesmente o quê? Se afastando de Deus. Amém? Vamos lá. Um outro ponto que eu quero falar, irmãos, é um sinal que você está se afastando de Deus. O primeiro é deixar de orar. O segundo, não quer mais ler a Bíblia. A palavra de Deus, irmãos, é um alimento diário. É através da Bíblia que Deus fala comigo, irmãos. É através dela que Deus fala com você. É através dela que Deus nos orienta, nos dá a direção para andarmos por fé, para conseguirmos, irmãos, ficar de pé. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tudo que nós precisamos, irmão, para a nossa vida está dentro desse livro. Aqui contém promessa, mas também contém juízo. O problema hoje é que nós só queremos as promessas. Nós pulamos a parte do juízo daqueles que não obedecem, daqueles que desobedecem às leis de Deus, daqueles que querem andar desordenadamente, cumprindo as vontades da carne. Aqui também mostra, irmãos, que Deus, Ele tem coisas boas para nós, mas se eu e você quiser. Quando passamos, irmãos, por uma fase em que estamos frios espiritualmente, deixamos de lado o que, irmãos? A oração e a leitura da palavra. Sabe, se um crente falar para mim: pastor, eu não estou orando, eu não estou lendo mais a Bíblia, eu falo para ele: você está se apostatando da fé. Você está indo para um outro rumo, não o cristianismo. E não tem outro meio, irmãos. Não tem outro meio. Pessoas falam para mim: mas tem outros meios de buscar a Deus, de adorar a Deus. Irmãos, calma aí. Se eu conheço Deus através da Escritura, se eu sei quem é Jesus através da Escritura, como que eu posso adorar a Deus em outros meios? Nós podemos fazer uma comunhão de prestar um culto a Deus, mas o meu culto com Deus é através da palavra, através da oração. E um outro ponto, irmãos, que é o terceiro ponto que eu quero falar com a igreja, que realmente você se apostatou, que eu e você caímos da graça, é quando eu e você não quer mais aonde? Ir à igreja. Lembrando que a igreja somos nós, mas não existe igreja sem vir ao templo, sem vir à igreja. Aí você pode falar: mas e hoje, pastor, que nós estamos aí na pandemia, está proibido os cultos, então nós não somos igreja? Você continua sendo a igreja, porque a comunhão não perdemos. Mas quando o templo está aberto e você se nega a orar, você não quer ler a Bíblia, você não quer estar em comunhão com a igreja, você deixou de ser igreja faz tempo. Sabe por quê? Em Mateus 18, 20, Jesus nos diz assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. Ali estarei presente. Então veja bem, essa reunião tem que ser no nome de Jesus. A adoração é para Ele, a glória é dEle, tudo é para Ele. E às vezes, irmão, a gente tem até reunião no templo que não é para Jesus. É o cantor fulano, é o pregador ciclano, e esquecemos de render glória ao nosso Deus. Irmãos, não quer mais ir à igreja, esse é o terceiro ponto. Essa é a mais comum, você sabia? A maioria arruma desculpa para tudo quando não quer ir para a igreja. Eu estou cansado, estou desanimado, a pregação do pastor não é boa, vai vir fulano, eu não vou com a cara dele. Eu não quero louvar a Deus, eu não quero agradecer, eu não quero engrandecê-lo. Eu não quero fazer nada, eu quero estar quietinho, sentado lá na poltrona da minha casa, de frente à televisão. É um sinal grave, irmãos, de apostasia. É um sinal grave de apostasia. Na igreja, irmãos, Deus fala conosco no louvor, testemunho, na palavra. E pode ver, irmãos, às vezes dentro do templo as pessoas estavam desligadas. Você perguntava qual foi a palavra ministrada no culto anterior, não sabiam. Sabe por quê?
porque vinham por vir. Mas veja bem, atente para esses 3 sinais na sua vida. Primeiro, da frieza espiritual. Você deixou de orar, já não ora mais. Segundo, deixou de ler a Bíblia, deixou de estudar, de meditar, de conhecer quais são os planos de Deus para a sua vida. E terceiro, você não quer congregar mais. Hoje não podemos estar na igreja congregando, mas dentro da sua casa, Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Qual foi o dia que você fez um culto no seu lar? Chamou sua esposa, teu esposo, teus filhos. Vamos fazer um culto hoje para Jesus aqui. Vamos fazer um culto para Jesus aqui. Irmão, nós precisamos rever a nossa vida espiritual. Nós precisamos ver, irmãos, se nós não estamos caindo no exemplo da desobediência. Apocalipse 2:4, irmãos, e 5. Olha só. Apocalipse 2:4 e verso 5 diz assim, ó: Tenho, porém, contra ti que deixasse o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Veja bem, aqui, João está escrevendo a mando de Jesus à igreja de Éfeso. Eles deixaram o primeiro amor. Nós precisamos, irmão, voltar. Nós precisamos voltar. Essa igreja aqui tinha bastante o que, irmãos? A Bíblia diz que o trabalho deles era assíduo. Só que um trabalho em nome de Jesus que não tem amor, que não é verdadeiro, para Deus não significa nada, irmãos. Junto com a igreja nós podemos desenvolver, irmãos, o avanço do reino de Deus. Seja você louvando, seja você tocando, seja você evangelizando, seja você exercendo o amor, a caridade. De uma forma ou de outra, cada um, irmãos, que é enxertado ao corpo de Cristo, ele contribui para o reino de Deus. Aleluia. E como que eu posso combater, irmãos, o esfriamento? Esse esfriamento. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta em Efésios 5,14, ele diz assim, ó: Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Veja bem, irmãos, desperta, acorda. Só tem um jeito, irmãos, de você voltar a orar. É orando, não adianta o pastor aqui orar por você. Você tem que orar. Não adianta o pastor ficar, irmãos, o pastor vai me ensinar da palavra de Deus. Amém, eu sei que eu tenho essa obrigação de te ensinar. Mas se você não se esforçar para você aprender, para você também fazer o seu devocional todos os dias, você está frio na presença de Deus e não vai despertar nunca. Muitos não querem nem ir à igreja mais, irmãos. Esquece que os templos estão fechados. Mas com o templo aberto, hoje eu fico vendo tanta hipocrisia, pessoas em rede social, me encontram para rua, ai pastor, que saudade da nossa igreja, nunca vinha. Pessoas me perguntam, ô pastor, quando que vai abrir a igreja? Na judiação, a igreja está fechada, o templo está fechado. Essas pessoas nunca vinham, só aparecia quando queria alguma coisa. Irmãos, despertem enquanto é tempo. Vou repetir, 3 sinais que você se esfriamos, estamos se apostatando de Deus. Deixou de orar, não quer mais ler a Bíblia e não quer mais cultuar a Deus. Cuidado, igreja. Cuidado para que você não caia. O apóstolo Paulo diz assim: aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Tome muito cuidado, igreja. Essa é a reflexão para esse domingo de manhã, a qual estou aqui no templo, orando, intercedendo pela igreja,
pelas nossas autoridades, nosso governo, intercedendo pela nossa nação, pedindo a Deus a sua misericórdia. E resolvi aqui deixar esse devocional daquilo que Deus falou comigo. Como sempre falo, irmãos, pregar é a coisa mais fácil. O difícil é viver o que se prega. Então eu e você primeiro tem que aplicar na nossa vida. Quando você estuda a Bíblia, não é para você sair pregando para os outros, prega para você primeiro. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua vida diante do altar do Senhor. Que esse fogo do Espírito Santo nunca, irmão, se apague na sua vida. Que a alegria de adorar a Deus, irmãos, que a alegria de bendizer o nome do Senhor nunca saia da sua vida, nunca saia da minha vida. Amém? Que Jesus os abençoe, que tenhamos um domingo abençoado para a glória de Deus.